deixar de viver um amor não se deve guardar. Liberte o teu coração, o medo da desilusão, pois amar é se dar pra valer, percorrer os caminhos de um doce prazer, se envolver, deixar fluir o sentimento dentro de você. E quem disser que isso é fantasia, é porque não sentiu o peito arder enfim, pois nunca se deu. Se quem foi feliz é um quadro negro, sem marca de giz, vá buscar aquele quadro lhe deu valor. Com certeza há de ser mais um vencedor. Que essa mensagem sirva de exemplo pra você não vegetar. No tempo vá buscar aquele quadro lhe deu valor. Com certeza há de ser mais um vencedor. Que esta mensagem sirva de exemplo pra você não vegetar. No tempo eu não vejo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para a gente não vegetar no tempo, como diz essa mensagem maravilhosa do nosso querido amigo, nosso querido compositor e cantor Almir Neto, damos início a mais um novo tema no dia de hoje, vencendo as barreiras energéticas do preconceito. Lembrando a história do cavalo, o cavalo amarrado à cadeira de plástico. É a mesma coisa, somos assim na vida. Ou seja, muitas vezes nos amarramos, nos prendemos a coisas que as coisas pequenas. E essa coisa pequena vai se tornando uma coisa grande na nossa cabeça, que se você for parar para analisar dentro de um todo, é uma coisa muito minúscula. Talvez com um pouquinho de entendimento, com um pouquinho de sabedoria, a gente consegue destravar tudo isso. E também, muitas vezes, damos valor a algo negativo. Ou seja, durante seu dia acontece 10 coisas negativas, 10 coisas positivas. Uma negativa que acontece, você fica travado nisso e fica remoendo, esquecendo de ver quantas coisas maravilhosas que aconteceu no seu dia, ou seja, o dom da vida, muitas coisas maravilhosas, muitas coisas vivenciadas. Imagine quanta energia, imagine quantas energias que correram, que fluíram nesse momento, né? E dando início a isso, eu vou chamar meu pai. Hoje ele vai dar o parecer dele sobre esse novo tema de dia de hoje, sobre vencendo as barreiras energéticas e do preconceito. Vai daí, pai. Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre barreira e preconceito. Por que o homem cria barreira a determinadas coisas e também, ao mesmo tempo, cria o preconceito? O que é barreira? Barreira é uma maneira que se criou para não permitir que a pessoa consiga progredir. Então, a barreira ela vem com atrapalhos, atrapalhando a maneira como as pessoas estão trabalhando, indo contra um processo. Tudo isso são barreiras que nós criamos tanto no trabalho como na convivência doméstica. Então, a pessoa cria motivos, né, negativos ou positivos, mas que vá contra a realidade que está se vivendo. Isso é uma barreira que se cria, né? E, além disso, a barreira ela pode ser muito próxima do preconceito. Por que a barreira está próxima do preconceito? Porque se criou uma motivação para neutralizar aquilo que o outro está tentando fazer. Isso é uma barreira que nós estamos criando coisas negativas, não deixando o outro evoluir, certo? Fazendo com que a pessoa se torne, perca o seu equilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, ele vai se levando para o lado mais negativo das coisas. Ele não consegue enxergar o futuro, porque o outro cria motivação contrário àquilo que ele está pronto a fazer, certo? Então, aí vem o preconceito. O que é o preconceito?
É uma maneira que a pessoa criou para não aceitar o outro. E quando nós aceitamos o outro, nós criamos uma motivação contrária à maneira que o outro criou para desenvolver. E aí nós vamos gerando coisas negativas a cada dia, neutralizando a força de vontade, a vontade do querer fazer. E a gente vai sempre contra, criando o que nós chamamos de preconceito, a não motivação daquela pessoa, eliminando aquilo que a pessoa se propôs a fazer, e aí o outro não consegue andar, porque a gente cria barreiras e não deixando aquela pessoa evoluir. Então, isso a pessoa não consegue vencer o preconceito. Por quê? Porque o preconceito não é só o negro que tem preconceito, não é só contra o negro, não é só contra o branco, não é só contra o índio. A barreira, o preconceito, ele existe no trabalho, ele existe pode ser, talvez, numa apresentação que a pessoa está fazendo, né? Num baile, certo? No trabalho, na nossa casa, na rua, com vizinhos. Tudo isso é criado um preconceito, que é uma maneira que se encontra para tentar diminuir a evolução do outro, prejudicar o andamento, o conhecimento que a pessoa adquire no seu dia a dia. Então, a gente vai contra para barrar, cria-se barreira para barrar a evolução do outro. Isso nós chamamos de preconceito, que é uma coisa totalmente negativa que já devia ter abolido no nosso mundo de hoje. É isso que eu tenho para falar sobre preconceito no nosso dia a dia. Muito bom, velho. Que orgulho, hein? Muito bom, mandou muito bem. Só um adendo referente ao que o senhor falou, né? Quando a gente está lá no ensino médio, muitas vezes a gente tem dificuldade de se comunicar. A gente tem essa dificuldade de falar, de ler uma leitura, de estar lá na frente, que todo mundo vai dar risada, que todo mundo vai zoar, que todo mundo vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo outro. E muitas vezes, quando você cresce, por exemplo, você chega num nível universitário, se você não tiver muito bem resolvido com isso, você vai travar novamente, porque a sua mente, o seu subconsciente, acaba ativando isso e lembrando desse episódio que você passou em outras épocas da sua vida. Então, por isso, não deixe mais que isso te aconteça. Se é uma coisa que te bloqueia, vai trabalhando, que aos poucos você vai vencendo isso. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Agora eu vou chamar o Marcos, meu irmão, para dar o parecer dele sobre vencendo as barreiras energéticas e do preconceito. Vai daí, Marcos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Salve, pessoal. Nós estamos mais uma vez aqui fazendo esse tópico para vocês, levar uma boa conversa, uma boa distração, de ensinamentos que nós vivenciamos. Preconceito, barreira, existe, mas a gente tem que vencer, eles estão para ser vencidos. Por quê? Se você ficar preso nisso, a vida passa e você fica preso lá atrás. Então, eu aprendi uma coisa: o passado está na sua mente e o futuro está nas suas mãos. Então, existe preconceito contra o negro, contra o branco, contra o gordo, contra o magro, isso existe. O meu avô falava a seguinte coisa: você pode ser o que você quiser. Esse negócio, eu não posso aquilo. Pode, basta você querer. Você quer ser um piloto de avião? Se dedique para isso. Você quer ser um médico? Se dedique para isso. Então, o passado está na nossa mente e o futuro em nossas mãos. Então, basta querer. Preconceito, barreira, vai existir, mas basta você querer. O maior preconceito, a maior barreira que eu tenho é comigo mesmo. E a partir do momento que eu botei na minha cabeça que eu posso ser o que eu quiser, que eu posso entrar aonde eu quiser, eu vou lá e eu consigo. Então, a maior barreira que eu descobri que eu tenho sou eu mesmo. E é isso que eu aprendi na vida. E espero ter passado um pouco dessa lição para vocês. Muito bom, Marcos. Você deu um belo depoimento. Referente a isso, a gente se preocupa demais com o que os outros estão pensando, estão dizendo, estão achando. Eu acho que a gente tem que levar para o lado bom.
a crítica positiva, a crítica que te motiva, a crítica que tira do local, né? Eu acho que isso é muito válido. Vendo isso, eu lembrei da passagem de um filme do filme do Tim Maia. Na hora que o cara vai entregar a intimação para ele, o cara entrega a intimação para ele, a vida dele tá toda atrapalhada, toda trabalhada, tá tudo de perna para cima, os amigos estavam deixando ele. Aí o cara vem com a intimação e entrega a intimação para ele. Aí o cara fala assim: você está sendo intimado por direitos autorais. Aí ele olha pro cara e fala assim: vai te a merda, peçanha. Eu acho que muitas vezes na vida a gente tem que apertar essa tecla. Vai te a merda, mandar muita coisa pra merda e tá tudo certo, que a vida vai seguindo. E fazendo esse parâmetro, depois disso ele vai e compõe uma das maiores canções que todo mundo conhece, que eu quero sossego, né? Ou seja, se ele tivesse bloqueado, se ele tivesse ruminando, se ele tivesse ficado chateado que o cara estava entregando uma intimação para ele, talvez ele não teria composto esse maior sucesso, esse dos grandes sucessos que ele fez na vida dele. Então, por isso, gente, vamos deixar os limites de lado. Os limites foram feitos para serem ultrapassados de maneira sadia, lógico. Portanto, que não afira ninguém, não maltrate ninguém, não afira contra a vida de ninguém. E vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, gente? Marcos, pai, gostaria de colocar, fazer mais algum comentário para finalizar? Eu acho que assim, as coisas estão aí para serem vencidas, sabe? Então, é o recado que eu deixo. O passado está na sua mente e o futuro está em suas mãos. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Velho, quer deixar mais alguma mensagem? Eu estou me lembrando de um assunto que aconteceu com deixa eu ver se eu lembro o nome dele, com o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro contou uma história que ele estava falando que ele estava muito rico, ele ganhava muito dinheiro, mas chegou num dia que ele não tinha dinheiro, ele tinha R$7 no bolso. E aí o cara foi lá na casa dele buscar o carro dele. E o cara chegou todo desajeitado lá, quando viu o Sérgio Malandro, disse: Sérgio Malandro, sou o Sérgio Malandro. Aí o cara falou para ele assim: meu filho é seu fã. E aí o filho dele, ele falou assim: meu filho é seu fã e meu filho está com câncer. E aí o Sérgio Malandro falou: nossa, e aí meu filho está com câncer. Aí o Sérgio Malandro foi lá dentro da casa dele, pegou o único bonequinho que ele tinha e deu para o filho do cara, levar para o filho dele, para animar o filho dele. E aí quando o cara viu ele com o bonequinho, falou: mas como que eu vou levar seu carro? Se você não tem nada mais para fazer. Ele falou: não, pode levar o carro, cumpra com a sua missão. Isso serviu de exemplo para todos nós. Por quê? Porque o cara estava levando aquela coisa que ele tinha, ele só tinha R$7 no bolso, certo? E ele ainda respeitou o trabalho do cara. Ele não teve preconceito do cara ir lá e pegar o carro dele e levar embora. O cara ficou todo desajeitado, mas ele falou para o cara: cumpra com a sua missão. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que cumprir com a nossa missão. Indiferente da gente ser a favor ou contra, a gente tem que fazer aquilo que nós ganhamos para fazer, ou que temos competência para fazer. Então, a vida é isso. O preconceito existe quando aquelas pessoas que pensam sobre o preconceito. Mas, hoje em dia, tem muita gente que já não pensa assim. Não vamos pensar em preconceito. Vamos pensar em ser nós mesmos. Nós temos que ser o que viemos para ser. Bonito, velho. Gostei. E o meu último recadinho é: use a tecla peçanha, ou seja, tá te enchendo o saco, tá te atrapalhando? Manda aí a merda e segue a vida, gente. Use a tecla peçanha, essa é a minha dica. E esse foi mais um Toque dos Irmãos. Abraço a todos.